Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. As atualizações do Ramondino e Wesley, Fernando Sardinha e Miguel Chain, eles comentaram sobre e muito mais. Vou tecer alguns comentários a respeito da atualização do meu querido Ramondino. A mídia gringa está se borrando, quer saber? A mídia gringa está se borrando toda, porque ela descobrindo que os brasileiros estão chegando neles. Não só os atletas, como nós estamos chegando com os eventos, com dinheiro, com empresas, e estamos com o nosso público que é 15 vezes mais vivo, é muito mais saudável. O brasileiro, ele grita, ele xinga, ele briga, ele mostra o tanto que ele é fã de tal atleta. O norte-americano é frio. Eu conheço, sei o que estou falando. Então a mídia gringa, ela pode falar o que ela quiser, mas eles estão se cagando todo de medo do Ramondino, porque a mudança foi exorbitante. Ele melhorou muita coisa, inclusive, principalmente, as costas. Inclusive, ele melhorou o encaixe dos cotovelos. Ficou com as escápulas abertas e isto deu a plenitude do triangulamento físico triangular, como o Siban é tão bom, quanto o próprio Josema é muito bom. Aí o que aconteceu? Trouxe mais proporções. As costas equilibraram com o trapézio, que equilibrou com o ombro, que equilibrou com o braço, porque o braço e o antebraço já eram sensacionais. Isto é o que ninguém pensa. A maior proporção traz melhores notas, seja em qualquer categoria. Porque o item proporção, eu que sou árbitro há 25 anos, sei o que estou falando. Primeiro, entre os mais volumosos e proporcionais, os mais definidos ganham. Então, a pose está mais encaixada e tem mais músculo nas costas do Ramon. Mas, cara, teve alguém que não se impressionou com a atualização do Ramon? Acho que não, acho que ele postou o suficiente, é aquela coisa da escassez, né? Se ele ficar postando todo dia também o físico dele, vai ficar normal, e aí você vai começar aqueles incrementos que são pequenininhos, que dia após dia ninguém percebe, mas quando você fica 2, 3 semanas sem ver, e quando você olha e fala, caramba, que loucura, você perde esse efeito. Então acho que ele jogou a bomba, saiu correndo, vai se esconder na caverna um tempo, estratégia perfeita, deu muito fruto. Cara, eu acho que esse é um foco que a imprensa internacional está colocando na realidade. Eles querem mais gringos em topo, porque, pensando de maneira mercadológica, para eles, para os gringos é melhor ter um gringo, tá? Por quê? Porque eles conseguem se comunicar, o Bumstead consegue fazer conteúdo com qualquer canal gringo, o Vicers também, blá blá blá. Ah, o Ramon, mas o Ramon não é obrigado. Não é obrigado, e tá falando um pouquinho mais, tá tudo certo. Eu só explicando, não é nem crítica nem nada. Ele pode falar, mesmo ele não falando, ele tem milhões de seguidores, ele faz a mídia dele. Ele provou que ele não precisa de falar inglês, mas eu só tô explicando porque a mídia gringa às vezes quer tanto essa galera, e que essa história de Ramon não perder pro Wesley é uma coisa que talvez a mídia internacional tá colocando na nossa cabeça. Possivelmente, provavelmente, o foco dele, da equipe, do faixa, é ganhar do Cebolinha. Cara, pra mim impressionou, lógico que eu vi, saiu o vídeo no canal já. Pra mim impressionou e muito. O Wesley Vicers é muito bom. Ele tem uma extrema qualidade de costas, de condicionamento, de poses, ele é muito bom. Eu não entendo essa mania, tem uns fãs... tem muito... O fã ainda precisa aprender a torcer no Brasil. Tem muito fã que fica, não impressionou em nada, tipo, parece um moleque de 5 anos, né, falando, você é bobo, é a mesma coisa, cara, é basicamente a mesma coisa, o cara posta um puta de um físico que impressiona demais, é um nível mundial, e o cara, não impressionou em nada, é muito complicado o lance de fã no Brasil. E mais uma coisa, cara, por que não enaltecer o concorrente, por que não enaltecer o cara que concorre com você? Quando você concorre contra caras que são muito bons, que são excelentes, você só está enaltecendo a sua vitória quando você ganha. Então, o fato do Vicers ser um excelente concorrente... Então, continuando, o fato do Vicers ser um excelente concorrente, do Urs ser um excelente concorrente, quando o Ramon ganha deles, cara, só exalta ainda mais a vitória do Ramon.
só mostra ainda mais e valoriza ainda mais a vitória do Ramon, por exemplo. Elogiar o Bumstead. Entendeu, cara? É lógico que não me entra na cabeça. Às vezes a gente... Eu vou parar de falar aqui. Vocês entenderam, né, o meu ponto de vista. Cara, é meio óbvio. Tem uma assimetria ali. Quando ele tá relaxado, essa assimetria não aparece. Então pode ser alguma questão de posição de poses. Mas assim, cara, uma simetria. Quando ele ganhou o Arnold, ele já tinha aquela simetria. Agora que você viu, todo mundo tá falando. Agora todo mundo viu, porque alguém falou, né? Mas ele sempre teve, estava ali, ele conseguiu bons resultados com isso. Assim como o Rad Chopin ganhou a Olímpia tendo a simetria. Assim como o Banks tem uma simetria nos bíceps. Assim como o Fabrício Moreira, que é excelente, tem uma simetria um pouquinho ali e ganha títulos. Assim como o Dorian ganhou vários Olímpias com assimetria. Assim como... Quem mais, cara? Entendeu? A simetria deve ser julgado. Teoricamente é um problema, mas é um problema pelo que a gente tem de resultados. Por isso que eu falo que é importante estudar o esporte, entender o esporte, entender a arbitragem, porque uma coisa é o que você quer achar, outra coisa é o que acontece na verdade. Essas assimetrias parecem ter pouco impacto no julgamento geral, mesmo porque a pose de costas é uma pose só, o resto é de lado e de frente, entende? Então, o esporte está aí, tem muita gente com assimetria, muita gente com desproporção, e estão ganhando. O que nos leva a entender, mais ou menos, que a arbitragem não está dando tanto peso para isso, tá? Essa é a ideia. Tem muita gente comentando realmente. Agora, hoje, eu estou vendo muito comentário disso e tal. Mas a galera precisa entender primeiro, e o principal, como que a arbitragem está julgando. Mesmo a gente discordando, eu discordo um monte de coisa da arbitragem. Mas mesmo eu discordando de um monte de coisa, eu preciso entender como é o negócio para poder informar vocês. O atleta tem que entender como é para poder usar melhor a arbitragem. E não como a gente quer que seja. Então, eu não acho que remeta a Golden Era, porque o nome é Classic, mas é só isso. Você pega na regra, não tem menção nenhuma de ser Classic ou não, de que tem. Tem características, tem que remeter a Classic? Não, tem que bater peso e altura, brother. Então, assim, é só uma categoria que tem peso e limite por peso e altura. E a gente já viu caras muito grandes que não tem nada a ver com Classic ganhando campeonatos, e isso prova realmente que não... em campeonatos importantes, inclusive, que não tem nada a ver com remeter a alguma era específica ou algum tipo de coisa. Eu gostaria de ver a Classic com um limite de peso um pouquinho maior, sim, no futuro, porque a gente vê que os top eles estão brigando ali ainda. E aí acho que essa tentativa e erro vai ser importante, porque, primeiro limite de corte, os caras ficaram muito legais, mas podiam crescer mais. Fizeram um segundo aumento de peso. Ou um primeiro aumento de peso, que os caras ficaram muito legais, mas ainda precisava de mais. Aí depois, recentemente, fizeram outro aumento de peso, que é onde a gente está hoje, que deixou os caras melhores ainda. Só que a gente vê por fotos agora 4, 5 semanas, como esses caras estão excelentes 4, 5 semanas antes, com alguns quilos a mais. Então, um novo aumento de peso para a Classic traria ainda melhorias. Depois disso, aí eu já acho que vai ser tentativa e erro. Por quê? Vamos supor, vamos aumentar a Classic novamente mais 3, 4 quilos. Vamos deixar 1 ano, 2 os caras competindo. Vamos ver como que esses caras ficam um pouco antes do show, já muito secos, com alguns quilos a mais. Vão ficar realmente bonitos. Vai começar a estragar o físico. Vai começar a deteriorar. Então, aconteceu, é a hora de parar, é o limite. E a gente podia ter uma Open guiada por isso também. Porque, cara, a Open tem que ser Open, aquele saudosismo, aquela coisa toda, o negócio mudou e, vamos ser sinceros, a Open tem alguns caras que estão bem, mas a Open, você pega a esmagadora maioria dos Open, 99,9% dos caras, mesmo os top não chegam secos. Isso prova que deixar os caras sem um limite, sem um norte, sem um X, complica e acabou deteriorando bastante a Open. Não é à toa que tanto se fala anos 90, não é à toa que tanto se fala não sei o quê. Porque a Open deteriorou. Os caras estão grandes demais e eles não estão conseguindo chegar secos porque ele se acha que esse cara é muito volume, e quando o cara chega muito seco e menor, ele perde posições. Então, realmente, do ponto de vista prático, para ter uma categoria melhor, mais bonita, mais vendável, eu vejo com totais bons olhos
uma colocação de limite de peso na Open também. Ah, e deixa de ser Open, tudo bem, muda o nome.